Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e estou chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. De cara eu peço para que você deixe aquele like esperto, fortalece a gente, dá essa moral, é muito importante para o YouTube entender que o nosso vídeo tá ficando maneiro, tá legal, a galera tá gostando. Então chega deixando o seu like e se você por acaso for novo aqui no canal, se inscreva aqui no botãozinho vermelho embaixo da sua tela, ative as notificações, coloque ali todas as notificações para você receber os avisos do YouTube quando a gente postar novos vídeos, beleza? Hoje a gente vai falar sobre os acertos do Flamengo com os atacantes Gabigol e Pedro. O clube já entrou num acordo com as duas partes e agora depende dos clubes que detêm os direitos deles liberarem os atletas, aceitarem as propostas do Flamengo para finalmente o rubro-negro definir o seu ataque para 2020. Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre a busca do Vasco também por novos reforços. O Vasco está sem grana, está com dificuldade, mas não desistiu de contratar. O Fluminense é outro que está em busca de mais reforços para o ataque e o Botafogo já não está mais tão preocupado em trazer jogadores para a temporada de 2020. O foco agora é receber uma prata, receber uma grana para deixar as contas em dia até a coisa andar com a Botafogo SA. Vamos falar de tudo isso no Giro de Notícias de hoje. Bom, vamos começar falando de notícia boa no Flamengo, já que o rubro-negro conseguiu convencer o Gabigol a permanecer no clube. Talvez convencer nem seja a melhor palavra, conseguiu chegar a um acordo com o atacante pela continuidade dele. O Flamengo, desde agosto do ano passado, está tentando a renovação com o Gabigol. Ofereceu 16 milhões de euros por 80% dos direitos dele à Inter de Milão, que é a detentora dos direitos. A Inter sinalizou de forma positiva, embora mais recentemente o gestor do clube tenha dito que não houve nenhum acordo com o Flamengo, mas houve a indicação de que sim, eles topavam o negócio e o Gabigol naquela ocasião pediu para esperar porque queria ver se chegariam propostas de grandes clubes da Europa. Essa situação vem se arrastando desde então. As propostas oficialmente nunca chegaram. A Inter não tem nenhuma proposta oficial para vender o Gabigol. Aconteceram algumas sondagens? Aconteceram. Os empresários do Gabigol tentaram colocar ele no clube X, no clube Y? Tentaram. A Inter também tentou? A Inter também tentou. Mas nenhuma situação foi para frente. A única situação concreta é o desejo do Flamengo de manter o atleta. E por isso ofereceu a ele um contrato de R$1,5 milhão com algumas cláusulas, alguns bônus por metas atingidas, então esse valor ainda pode ser superior, é muita grana, mas o fato é que o Gabigol é um cara que hoje, não vou dizer indispensável, mas hoje é fundamental para esse time. Ele marcou 43 gols em 2019, gente. Além disso, ainda deu 12 assistências. São 55 participações diretas em gols em 59 jogos. Sem falar que 2 desses gols foram nada mais nada menos que na final da Libertadores da América. Então o Gabigol já provou o valor dele, né? A gente não precisa nem ficar falando sobre isso. Agora o Flamengo tem que convencer a Inter, porque mal ou bem ele terminou a temporada valorizado e a Inter sabe da importância do Gabigol para o Flamengo. O Flamengo está querendo manter aquela proposta, 16 milhões por 80%. A Inter teria feito uma contraproposta de 20 milhões de euros pelos 100% dos direitos do Gabigol. Foi um negócio que não deu certo para a Inter e a Inter quer tentar reaver o investimento que fez. O Flamengo vai tentar jogar com o fato da Inter não ter nenhuma outra proposta e do Antônio Conte não ter interesse em ficar com o jogador. Então não adianta a Inter ficar com o atleta treinando em separado, pagando um salário que não é barato para um jogador que não está nos planos. É natural também que o Flamengo ceda um pouco, que a Inter ceda um pouco, talvez 16 milhões de euros não seja o valor final dessa negociação, mas o Flamengo vai trabalhar para chegar nesses números. A situação do Pedro, outro atacante que pertence a um clube italiano, coincidentemente, a Fiorentina. Nessa terça-feira,
O Flamengo conseguiu chegar num acordo com o empresário dele, ele já sabe quanto vai receber se vier para o Flamengo, e nessa quarta, na manhã de hoje, o empresário do Pedro vai levar a Fiorentina a proposta do Flamengo. Tem uma reunião marcada para essa quarta e é possível que o acordo aconteça, porque a Fiorentina já não está nem mais contando com o Pedro. No último final de semana, ele sequer foi relacionado para a partida porque está em negociação para sair. Não foi um negócio também que deu certo para a Fiorentina no primeiro momento, ele não se adaptou muito bem nessa chegada à Itália e os italianos querem se livrar do Pedro. O que o Flamengo oferece? O Flamengo oferece um contrato de empréstimo por 1 ano, com o valor do passe fixado, topa pagar uma grana pelo empréstimo nesse primeiro momento, desde que esse valor seja descontado numa futura venda, na aquisição dos direitos do Pedro no final do ano ou mais para frente. Esse é o desejo do Flamengo, essa é a proposta inicial e muito provavelmente vai dar certo, porque a gente sabe que o desejo do atleta conta, a Fiorentina também já não está mais contando muito com ele, então é muito possível que até o final dessa semana a gente tenha a resolução desses 2 casos, Gabigol e Pedro, para pôr fim a essa novela que, convenhamos, ninguém aguenta mais. Thiago Maia, jogador, deveria ter vindo ainda ontem para o Brasil, não conseguiu pegar o voo, embarca nessa quarta-feira para realizar os exames, assinar o contrato, já está tudo certo. Os clubes, Flamengo e Lille, já estão trocando os documentos necessários para que o anúncio oficial seja feito. Com isso, o Flamengo praticamente fecharia o seu elenco para a temporada de 2020, pelo menos nesse primeiro semestre. Não estou colocando a janela do meio do ano na conta. Já o Vasco está correndo atrás de reforços. É claro que a gente sabe que a situação financeira do Vasco é muito complicada, não tem nem condições de regularizar o único reforço que contratou até o momento, que é o Germancano. Ele, inclusive, não vai jogar na estreia do Vasco no Campeonato Carioca, domingo contra o Bangu, porque o prazo final para inscrever os atletas para a primeira rodada foi na última segunda, e o Vasco não pôde fazer isso. Mas o Vasco, claro, pensando na sequência do ano, está em busca de reforços sim. Um jogador que chamou muita atenção é o meio-atacante Claudinho, da Ferroviária, se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi promovido para o time principal da Ferroviária, para a disputa do Paulistão, e é um jogador que está no radar. O Vasco tem uma boa relação com a Ferroviária, está inclusive negociando a renovação do contrato do Felipe Ferreira, que é um jogador que chegou no segundo semestre do ano passado para o Vasco. Então existe essa possibilidade, mas o Claudinho chamou a atenção de vários clubes, então é uma situação que tem que caminhar com um pouco mais de calma. O Johnny Ortigosa, volante de 35 anos do Rosário Central, foi oferecido para o Vasco da Gama, fez parte da última campanha de título da Libertadores do São Lourenço. É um jogador muito experiente, que tem qualidade, mas já está numa idade avançada, fisicamente vem enfrentando problemas já há muito tempo, está gordo, a última vez que eu vi estava com uma pança enorme, acho que não é um jogador que vale a pena o Vasco investir. Ele nas últimas temporadas tem oscilado, pegando reserva inclusive no Rosário Central. Não acho que valeria para o Vasco trazer um jogador nessas condições. O Dedé, que também já não é mais garoto, que vem de lesão no joelho, é uma situação diferente. É um cara que a gente conhece a técnica, conhece a qualidade, a própria questão física, ele é muito forte, um zagueiro vigoroso, muito técnico e com identificação com o clube. Então, vai lá, a gente até entende. Mas não é uma situação simples também por conta da grana. O Dedé está inclinado sim a ouvir propostas do futebol chinês e até sexta-feira a gente deve ter uma definição. No Cruzeiro já é certo que ele não vai continuar, isso a gente já sabia, mas também tem outros clubes brasileiros que desejam contar com o Dedé. Então é bom ter um pouquinho de calma, porque não é uma situação fácil, ainda mais quando não se tem dinheiro. Quem está, mesmo sem grana, conseguindo contratar direitinho é o Fluminense. Mais um jogador que está encaminhando a vinda para o tricolor é o Michel Araújo, do Racing do Uruguai. É claro que a gente precisa ver como ele vai se adaptar, é outro mercado, é outra coisa,
mas é um atleta que se destacou jogando por lá, numa liga que é inferior tecnicamente à do Brasil, mas que tem boas equipes. O futebol uruguaio todo mundo conhece, não é um futebol de bobo. Agora, outro jogador que está encaminhando a vinda é o Wellington Silva, atacante do Internacional. O empresário dele chegou a dizer que ele ia ficar até o final do contrato no Inter, mas o jogador quer voltar, o Odair Hellmann quer contar com ele e pode ser mais um a pintar nas Laranjeiras. O Botafogo, falando em formação de jogadores, revelou o Matheus Fernandes, que hoje está no Palmeiras e foi vendido para o Barcelona. Chegou a ter algum retorno com o Matheus, ele jogou muitas partidas, é um jogador de muita qualidade e agora o Palmeiras concretizou a venda dele para o Barcelona. Uma venda que para o Botafogo, meu amigo, vai cair como uma luva. O Fogão vai colocar até 12 milhões e meio de reais no bolso, porque tem 25% dos direitos do atleta. É até um pouquinho mais, porque além de ter os 25%, o Botafogo, por ser clube formador, tem lá o mecanismo de solidariedade e por isso ainda vai pegar mais uma farpinha. Mas nesse primeiro momento, o Palmeiras vai receber 7 milhões de euros. Essa grana vai dar aí 30 e tantos milhões de reais e tal. A parte do Botafogo é de 8 milhões de reais. Isso vai ser muito importante. A outra parte, né, da venda, ela vai ser por metas atingidas, por isso que varia um pouco. Pode chegar a venda total a 50 milhões e aí o Botafogo teria mais 4 milhões e meio se esse valor chegar no topo. Muito bom para o Botafogo, que estava pensando em vender o Alex Santana até para fazer justamente essa quantia, 12 milhões e pouco, porque é a grana que o Botafogo vai precisar para pagar as folhas salariais desses próximos meses até o clube virar clube empresa. Então é uma ótima notícia para o Botafogo, que pode continuar com os seus principais talentos até as coisas melhorarem financeiramente. Então é isso, galera. Mais uma vez peço para vocês deixarem o like, ajudem compartilhando esse vídeo, é muito importante. Joga lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais e deixe seu comentário, fala aí o que você está achando, que pra gente é muito importante. A gente fica por aqui e volta amanhã com mais um Giro de Notícias.